Que aí se a criança está com ela, isso aí através de uma ação judicial é perfeitamente viável, e a partir do momento que ela se torna guardiã, automaticamente ela tem o direito e a legitimidade de exigir por parte dos pais, de ambos, tanto o pai como a mãe, a prestação alimentícia, aquela colaboração material que os pais têm por obrigação natural de pagar uma pensão alimentícia para aquela criança. Agora, essa legitimidade de exigir por parte da tia é só a partir do momento que ela tem a regulamentação da guarda. Ela até fala aqui, doutor, complementando, ela diz o seguinte: ele é menor de idade, doutor Afonso, ele tem 2 anos e 7 meses, o tempo que ele mora comigo, ela nunca deu nada, e eles são separados. O pai já disse que dá a guarda dele. Perfeitamente, então. Quando o pai, ele já consente, ele anui com a guarda, já com a ação, precisa da ação judicial, de todo jeito, essa guarda, ela tem que ser judicial, é só com a decisão do juiz que formaliza a guarda, mas com o pai consentindo, já faz um documento que o pai está consentindo, numa audiência, simplesmente o pai vai ser ouvido. A mãe, se ela não consentir, ela vai ser citada para poder contestar. Mas ao final, se comprovada essa situação, ou seja, que é a tia que de fato cria aquela criança, o juiz, o Poder Judiciário vai conceder essa guarda e automaticamente gerará essa responsabilidade dos pais em pagar a pensão alimentícia. E aqui para destacar, Valdir, os deveres aí, eles são, num primeiro momento, idênticos. Ou seja, há uma igualdade. Tanto o pai quanto a mãe têm a obrigação de pagar a pensão alimentícia. O valor dependerá daqueles critérios gerais que nós sabemos. Ou seja, aí a possibilidade de cada um. Se um ganha mais, evidentemente que poderá haver por parte dele uma oneração maior. Mas a responsabilidade dos alimentos são de ambos os pais, mãe e pai. Gênia. 12:09, olha, você pode ir enviando aqui a sua mensagem de texto, até mesmo o seu áudio ou a sua pergunta ao vivo, direto aqui pro doutor, tá? 3357-5005, esse você fala diretão. O nosso WhatsApp, para você fazer aí a sua pergunta, tirar suas dúvidas, 985977042. Lá no Facebook, Programa Hora do Povo, você também participa com a gente, tá? Interage. E também lá no nosso site, uruaçufm.com.br. Então, continuamos aqui, né, com as nossas participações, com as participações dos ouvintes. Vamos lá? Boa tarde, Elisa. Boa tarde aos ouvintes do povo. Oi, Elisa. A minha pergunta, a minha resposta ainda eu não tive um retorno aí. É a respeito do meu divórcio. Eu já montei o divórcio e a minha ex-mulher não quer assinar o divórcio, sendo que foi ela que pediu o divórcio. Qual que é o procedimento? Pergunta pro doutor Afonso, por gentileza. Agora, a gente só pede desculpas porque às vezes não dá tempo, tá bom? Mas o doutor vai responder agora. Muito obrigada pela sua participação. Perfeito, a sua indagação acaba que tem uma repercussão enorme, porque é algo tão comum, infelizmente, tem sido tão comum, a questão das separações judiciais e os divórcios. Então vejam bem, o divórcio, quando o casal, enfim, seja por uma decisão dos dois ou uma decisão apenas de um deles, pode ser iniciada a chamada ação de divórcio ou procedimento cujo divórcio, que é o mecanismo que coloca fim ao matrimônio, ao casamento. Há 2 modalidades. Primeiro, a possibilidade do divórcio consensual. Então, quando os cônjuges, eles estão de acordo com o divórcio, seus termos, eles podem propor ação em conjunto. Se houver, e veja bem aqui, prestem atenção, se houver filhos menores ou incapazes, precisa ser judicial. Então podem ir num advogado, formatam o acordo do divórcio e postulam em juízo. Simplesmente a decisão do juiz vai ser homologar aquele acordo que foi colocado. Se não houver filhos menores ou incapazes, facilita-se mais ainda. Esse divórcio pode ser por escritura pública. Basta ir no cartório de tabelionato, lá o tabelião vai, através da assistência de um advogado também, é preciso advogado, ali se faz a escritura pública do divórcio consensual e aquela escritura já resolve todos os pontos do divórcio, saem divorciados. Agora tem o divórcio litigioso.
Evidentemente, se eles não estiverem de acordo com os pontos que envolvem o divórcio, e os pontos que envolvem o divórcio ali são basicamente o quê? Se tiverem filhos menores ou incapazes, alimentos, a guarda dos filhos e partilha de bens. Divórcio é praticamente isso. Se não estiverem de acordo com algum ponto nesse sentido, aí necessariamente é o divórcio litigioso. Ou seja, um vai entrar com essa ação, o outro vai contestar, aí possivelmente vão contratar advogados diferentes, vão apresentar razões ou argumentos, cada qual defendendo ali o seu posicionamento, a sua tese. Mas ao final o divórcio sai. Então, necessariamente, né, seja um pouquinho mais breve, a depender do divórcio consensual ou litigioso, ele sairá. Então, diante dessas considerações e respondendo à sua indagação, ela não quer dar o divórcio, né? A gente ouve muito esse termo, né? Fulano ou fulano não quer dar o divórcio. Não precisa ficar aguardando que esse cônjuge concorde um dia com o divórcio. Entra com a ação. Tem que entrar com a ação. Então, o senhor ou a senhora querem o divórcio e o outro não concorda, tem que entrar com a ação judicial na justiça e o processo vai tramitar. Então, mesmo que ele prolongue aí, dê essa oportunidade para discutir, mas ao final haverá necessariamente uma sentença de divórcio. Por quê? Porque não há, na ordem jurídica, na legislação, a possibilidade de alguém permanecer casado se não quer permanecer nessa situação. E deve ser esquisito, chato, ruim demais da conta. Vamos supor, minha esposa Ana Maria, ela não me quer de jeito nenhum, Valdir, eu quero o divórcio. Mas não vou. Não, pelo amor de Deus, caça outro rumo, né? Pede a Deus para te abençoar na sua vida e pega outra estrada. O negócio aí não funciona. Agora são 12h13, programa do Povo, Espaço Cidadania, o espaço está aberto, livre para você perguntar o que você quiser, manda sua mensagem já agora, rapidinho, que o programa é curtinho, viu? O programa é curtinho, para você a oportunidade do Tribuna Livre aqui, ó. Tribuna Livre, você pode perguntar o que quiser. Mais uma aqui da Lucinha. A Lucinha perguntou o seguinte, doutor, eu não entendi bem aqui, mas o senhor vai entender. Valdir, quero fazer uma indagação ao senhor promotor de justiça, doutor Afonso Gonçalves Filho. Boa tarde para você, doutor Afonso, e para Elisa Regina. O pai, ele não pega a criança, Valdir, ele não pega a criança. Nem de jeito nenhum. E eu tenho um filho de 13 anos. O pai não pega ele. O que devo fazer? Eu não entendi. O senhor entendeu? Entendi. Lucinda, né? Lucinda. Ótima indagação, Lucinda. E é uma questão... Como é que é? Explica pra mim. Eu não entendi a pergunta, doutor. Ela quis dizer o quê aqui? É o seguinte, Valdir, a situação concreta, então. Os pais são separados, né? A criança está convivendo com a mãe, normalmente, e o pai é um tipo de um abandono. Não quer saber. O pai abandonou a criança sob o aspecto emocional, amoroso. Né? Vamos supor que esse pai pague até pensão, mas o pai não assiste, não acompanha a criança. Esse é um problema muito sério, né? Que é totalmente antiético, imoral e ilegal, mas nós não temos um mecanismo jurídico, judicial, para exigir e fazer com que um pai, né, de forma extremamente, como nós colocamos, né, imoral, antiético, né, com ausência total até de religiosidade, ele abandone um filho no sentido de não visitar, de não acompanhar. Então nós, diferentemente da questão do abandono material, se não paga pensão, nós temos um crime, entra com a ação e vai ser preso. Tem a prisão até civil. Mas esse abandono emocional, nós não temos ainda na legislação uma tratativa específica. Ou seja, Elis, se ele o faz, nós não temos uma resposta punitiva imediata. Haverá tão somente, no caso, essa omissão, uma eventual responsabilização, e nós temos até ações já nesse sentido, uma responsabilização por dano até moral. Essa criança, amanhã, né, adolescente, jovem, nós temos situações em que amanhã, até mesmo na fase adulta, depois de completar 18 anos, pode acionar o Poder Judiciário e entrar com ação de indenização por danos morais em relação àquele pai, em razão da sua ausência durante a sua vida. Então é uma questão que acaba sendo um pouquinho difícil de enfrentamento, porque nós não temos uma tratativa legal que tenha como exigir ou fazer com que aquele pai ausente, ele de fato aproxime-se e exerça, né, essa paternidade na sua plenitude. Meio-dia 16.
Bom, doutor, tá acontecendo aqui no nosso município rumores que os servidores públicos estão pensando, sei lá, falando sobre greve. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como é que funciona esse direito. Afinal, doutor, o que é o direito de greve e quais são os limites legais para que ele aconteça dentro da lei? Perfeito, Elise. Muito interessante essa questão. E aí eu vou falar, né, de forma bastante genérica, não no que diz respeito a esses rumores iniciais aqui em relação ao município de Uruaçu. Tanto que eu encontrei ali, né, agora mesmo, o secretário de administração, o doutor Gessé, parece que vai tratar muito dessa questão, expor as questões da administração. Mas enfim, Elise, a gente vai falar aqui, né, do direito de greve. Exato. Né? Então esse direito de greve, ele está previsto na Constituição Federal. É importante nós já estabelecermos isso. O que significa o direito de greve? É um mecanismo que é colocado à disposição dos trabalhadores, né? No primeiro momento, né? A gente fala de greve, pensa muito também na iniciativa privada, e nós temos uma lei de greve muito antiga que trata exatamente da iniciativa privada. Então é um mecanismo, vamos dizer, excepcional, extremo, só se deve utilizar o mecanismo da greve, que é uma paralisação, na verdade é uma paralisação, para a gente simplificar, seria uma paralisação coletiva dos trabalhadores, que pleiteando direitos, benefícios e tudo mais, não são atendidos. Então nós precisamos sempre pensar que o direito de greve em caráter excepcional, ele deve ser assim, por quê? Porque quando ele acontece, ele gera prejuízos enormes. Quando a gente fala da iniciativa privada, há prejuízos, evidentemente, econômicos, com a empresa que possa paralisar suas ações, suas atividades, repercussões também possivelmente até por parte dessas pessoas que estão paralisadas em termos de rendimento, mas na seara pública a questão é muito mais grave. Por quê? Porque uma paralisação envolveria aí uma restrição, uma limitação ou um impedimento de oferta de serviços públicos e às vezes até serviços básicos. Então, o primeiro olhar que eu digo é que sempre esse instrumento só deva ser utilizado na seara pública, a semelhança da iniciativa privada, como nós falamos, quando estão ultrapassados todas as possibilidades de acordo. Tá? Então, primeiro é importantíssimo, se tivesse. Vamos dar um exemplo aqui então, Iruaçu. Nós temos aí inicialmente um sindicato que foi feita uma assembleia, tô cogitando aqui, tá? Uma assembleia atendendo às determinações legais, de uma presença maciça de servidores, grupos de servidores que já estariam pleiteando direitos ou benefícios junto à administração através de um processo administrativo já anterior, isso não estivesse sendo atendido. Então é preciso ultrapassar todas as fases para efeito de conciliação e dentro, evidentemente, quando você menciona a questão da legalidade, é observar esses parâmetros. O servidor não pode, né? A coletividade de servidores não pode simplesmente estabelecer um movimento grevista porque de repente fazem uma solicitação totalmente em descompasso com a realidade, né? A realidade do poder público, da administração em poder pagar e também aquilo que está no âmbito da discricionariedade. Então é preciso, para que uma greve seja considerada legítima e legal, é que realmente não estejam atendidos direitos que estão previstos na legislação municipal. Vamos supor que dentro da legislação municipal, um grupo de servidores não estejam recebendo valores ali previstos. Aí há uma ilegalidade por parte da administração e automaticamente uma legitimidade de greve. Mas nós não podemos ter uma greve, por exemplo, Elis, vou dar um exemplo aqui meio solto, Valdir, mas só para se entender. Os servidores públicos vão entrar de greve porque eles pleiteiam 50% de aumento. Isso não existe. Nós não teríamos a legitimidade, a legalidade do movimento deflagrado. Por quê? Porque aí vai depender, evidentemente, da realidade do município, de uma gestão orçamentária, de uma previsão. Mas os reajustes legais de compensação de perdas salariais, esse aí já é automático. Então, se nós tivermos, por exemplo, não atendimento de uma compensação de perdas salariais previstas na legislação municipal,
aí já legitimaria. Resumindo, é o seguinte: a greve só se legitima se tiver havendo uma violação de direito e não simplesmente uma pretensão ou um pleito de aumento de algum benefício que não esteja devidamente regulamentado e que o município não esteja em débito, vamos dizer assim. É como se tivesse um direito líquido e certo em que o município não está pagando. Aí sim legitimaria. Se não, deve sempre ser utilizado esses processos, né, de discussão, de pleito, de chamar o próprio Poder Legislativo para discussão, às vezes aumento salarial, uma valorização de categorias, mas não a utilização do movimento grevista, que pode geraria, evidentemente, a paralisação, danos sociais muito significativos. Meu dia 21, Espaço Cidadania, primeiro bloco com o Dr. Afonso Gonçalves Filho. Eu tenho mais aqui, você tem mais alguma aí? Elisa Gina Mota, você vai participando. Você vai participando. Essa aqui eu tô até com medo de fazer pro Dr. Afonso, mas aqui você tem voz, você tem vez. Valdir Gina, aqui é o João Vitor. Pergunta pro Dr. Afonso aí, no caso daquele assassinato, daquela criancinha, onde o padrasto está sendo acusado, inclusive, com toco de cigarro, queimando a criança. Ele é ou não a favor da pena de morte nesse tipo de crime? Essa é custosa, viu, doutor? Nossa, e é dura, viu? E essa matéria aí repercutiu, né, Valdir? Em todo o país. Saiu, foi uma matéria que saiu foi em Goiânia. E aí a gente só vê o que fala. Inclusive, foi entrevistado. Estupro de vulnerável, inclusive, são vários assassinatos que nós temos no Brasil nesse quesito aí, né, Elis? E aí, essa matéria também, só antes do doutor responder aqui, a gente vê, né, pelas entrevistas, eu acho que o doutor já deve ter visto essa matéria, que a mãe e o padrasto são usuários de droga. A gente jamais querer defender, né, um assassinato de uma criança, um homicídio. Porém, tá isso a pergunta então, se o quê, Valdir? Mas se ele é a favor da pena de morte. Eu olho aqui essa matéria, eu não sei se a favor de pena de morte ou se devia ter um tratamento para esses pais aí, pai, mãe, padrasto, né? Um tratamento, porque uma pessoa fazer uma coisa dessa aí, eu acho que não tá normal. E aqui prova muito bem na matéria que eles usuário de drogas. Essa questão, igual o Odil falou, a questão difícil, né, Elis, que envolve muitas análises de vertente, mas na vida a gente precisa ter coragem. Sim. Eu acho que a gente vivencia, e isso faz parte do regime democrático, direito, as pessoas precisam respeitar, primeiro, os posicionamentos diversos. Então, alguém que exterioriza um posicionamento, uma postura, que ela é embasada, ela é sólida, independentemente se é favor ou contra, eu respeito muito, mas realmente a gente vivencia nos dias atuais, e eu não acompanho redes sociais, tá, Elisa? Eu não posso acompanhar, senão não dou conta. Mas acontecimentos muito estranhos, né? As pessoas, nós temos que parar para olhar e a gente vivencia assim, parece que a sociedade ela perdeu um pouco, né? Ou as pessoas um pouco do equilíbrio, da saúde mental, né? A droga, nós já falamos sobre isso. É o grande tumor, é o grande câncer da sociedade. E sobre a droga, sério, nós temos consequências as mais diversas no âmbito da criminalidade. Mas vamos lá. Questão da pena de morte. Primeiro, o Brasil não tem, eu não acredito que o Brasil, na nossa formação jurídica, na religiosidade, né, a questão da religião também, nós não temos espaço ou ambiente para a implementação da pena de morte. Tá? Há previsão da pena de morte em caráter excepcional na Constituição, em razão de quando há guerra declarada, é a situação excepcional. Então, esse ponto eu já coloco, tá? É o meu posicionamento, minha visão de que nós não temos um ambiente político para que se tenha ou que se implemente a pena de morte do nosso país. Ela só poderia ser implementada através de uma nova Constituição Federal. Ainda temos isso também, tá? Não é possível que se crie a pena de morte através de uma lei, basicamente uma lei ordinária. É necessário que isso aconteça em sede de Constituição Federal, porque a nossa Constituição, ela ampliou
no que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, ela disciplinou especificamente essa questão da pena de morte, ou seja, da sua não possibilidade apenas em caráter muito excepcional. E isso está previsto, Valdir, lá no artigo 5º. Então eu entendo também que é uma cláusula pétrea. Então não dá para mudar nem por emenda constitucional. Nós só teríamos a possibilidade da implementação da pena de morte no Brasil pode ser por alguns crimes através de uma nova Constituição. Então não tem emenda à Constituição. Não, eu sustento que não há possibilidade, porque a pena de morte está tratada na Constituição Federal no artigo 5º e é chamada cláusula pétrea. Ela não pode ser alterada por emenda constitucional. É o meu posicionamento. Então já fica aí a dificuldade de nós termos a implementação da pena de morte. Segundo, pessoalmente eu não sou a favor. Tá? É uma posição também individual. Existem muitos crimes que a penação realmente ela poderia ser mais exasperada, mais alta, tá? Nós temos todas aquelas críticas à questão do sistema penitenciário, que às vezes as pessoas entram e saem piores. Eu sei que existe esse conceito social, mas nós aprimoramos, está sendo aprimorado. Eu falo aqui da realidade nossa, local, regional, da unidade prisional de Uruaçu. Se as pessoas tiverem a possibilidade, Alice, de visitarem a unidade prisional de Uruaçu um dia, verão que não. Nós temos na realidade, embora às vezes algumas celas que têm uma população carcerária maior do que deveria ter, falta um pouco de espaço físico, mas um tratamento humanitário. Então hoje aquele conceito de que pelo menos na nossa região, na nossa localidade, o indivíduo comete um crime e ele entra no sistema prisional, ele só sai pior ou ele só volta a delinquir se ele de fato quiser. Ou ele tem o perfil para delinquência, ou ele não foi, ou tem um problema de droga. Realmente está sendo reeducado, né, doutor? E eu acredito que sim, Valdir. Hoje, tanto que nós temos um modelo até de educação, né? Nós temos aulas dentro da unidade prisional. Eu tive a oportunidade de visitar lá. Há um tratamento humanitário, tá? Então, há dignidade nessa questão da pena privativa de liberdade funcionar. E só pra gente fechar aqui, a dificuldade também, Alice, que eu tenho em relação à pena de morte. Tem a questão religiosa, evidentemente, que isso acaba afetando o vínculo, a questão jurídica, mas mais, Valdir, os seres humanos são falhos. Os processos judiciais, há erros, há falhas que muitas vezes podem acontecer. E no caso de uma pena de morte que seja cumprida, executada, acabou. Se amanhã tiver alguma questão que possa ser suscitada, avaliada, corrigida, é irreversível essa resposta. Então, veja bem, apesar de existir um certo apelo aí da população em geral, mas ficam essas considerações, é algo que precisa ser ainda muito estudado, muito trabalhado, e eu não vejo um ambiente ou ambiência no país para que nós tenhamos a aprovação de uma pena de morte. É porque, de repente, assim, naquela ira, naquele momento, você fica realmente revoltado. Não, tem que morrer mesmo, que assassinou, estuprou uma criança, tal. Mas se você for analisar friamente, às vezes a pena de morte não é aquele castigo que a pessoa até merecia, porque a pena de morte ele vai morrer rapidinho e não vai pagar 4, 5, 10 anos aí sofrendo fechado, entendeu? É igual você pegar, dar um tiro na cabeça, pô, você morreu, acabou os problemas tudo. Eu acho que tem esse lado também aí, né? Mais uma aqui, o cidadão pediu, são 12h29, Regina. Eu tenho várias. Eu tenho mais um aqui, ele pediu para não ser identificado. Eu vou só acionar aqui o botão do áudio para não identificar o rapaz, doutor. Então não vai ter muita... não vai ser fácil identificar? Não, acho que não vai ter problema não. O senhor entender direitinho. Deixa eu acionar aqui para não identificar a voz. Não falasse meu nome não, porque eu tô com um irmão aqui de 53 anos, que tá doente, tá praticamente acamado, perdeu a memória, tá incapaz, é casado com a mulher mora separada dele, e ele mora na outra casa, e ela não quer ajudar a cuidar dele. Se o promotor tem me dizer o que eu tenho que fazer, e ela não quer me ajudar a cuidar dele. Eu que sou irmão que tô cuidando e correndo atrás dos benefícios pra ele. E a mulher que é casada com ele, que tem um direito, que é casada com ele, não quer ajudar a cuidar dele. Eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer pra ter ajuda, se eu tenho que pedir separação, ou se eu tenho que fazer alguma coisa pra me ajudar. Interessante. Interessantíssimo. Muito interessante essa questão. Gente, é impressionante. Como é que você jura, casa e depois que seu companheiro, a sua companheira fica doente e vira as costas? Nossa, não, o doutor vai responder aí. Não, isso coração de moeda, né? Surgem tantas questões na sociedade, né? Que a gente é inimaginável aqui. A hora que você coloca o tema livre aqui, você vai enfrentando tanta coisa. Veja bem, primeiro, no casamento, na vigência do casamento, uma das obrigações é assistência recíproca. Então, o que significa? Se
Se um dos cônjuges adoece, o outro passa a ter a obrigação legal, não é só moral não, mas legal, de assistir. Tanto que na vigência do casamento, nessa questão aí que foi colocada, automaticamente, se precisar de uma interdição, às vezes a pessoa passou a ter uma doença séria, que ela não mais fala por si só, ela não é capaz para usar a vida civil, quem tem prioridade de assumir a curatela, a interdição, é a esposa ou o esposo. Então, esse está na mesma linha. Mas vamos supor que nós temos uma situação, então, em que a mulher, vamos colocar esse caso concreto aí. E na hora de dar o sim, doutor, que a esposa... Na doença, na alegria e na tristeza tem que estar ao lado, não pode abandonar, né? Mas vocês lembram do mesmo jeito que eu falei daquele pai ausente? Aí nós temos uma outra situação agora. Agora vamos supor que essa esposa, de fato, ela abandonou o marido. Aí nós podemos falar assim, doutor, teria a questão da ação de alimentos, mas ele está incapaz, mas que mecanismo que eu tenho para de fato fazer com que ela assista, ela esteja lá presente? Não há mecanismo legal. Porque você não tem como amarrar a pessoa, Elis, e levá-la lá para ela dar assistência. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, exatamente, colocar a mão na massa. Então, o que é um instrumento aí? A esposa abandonou. O irmão está incapaz. Aí, respondendo a esse que está questionando, Valdir, às vezes pode envolver até patrimônio, alguma coisa. O que Isso teria eu ia perguntar ser agora. feito? O que teria que ser feito legalmente, Elis? Ele entra com a ação de interdição do irmão, que o irmão está totalmente incapaz, não está lúcido, e entra com a ação de divórcio contra ela. Olha que bom, gente. Por um motivo. Por quê? Ela o abandonou. Ela abandonou o lar, ela abandonou o cônjuge, ela não presta assistência, para que aí o processo é muito viável. O que a justiça reconhece? Reconhece a omissão dela, decreta o divórcio, né? A questão patrimonial é claro, se tiver, tem que partilhar, normal. E aí até mesmo a ação de alimentos. Olha que interessante. Eu já falei isso aqui. Os alimentos são devidos, o mesmo critério que nós temos em relação a filhos menores incapazes, em relação a cônjuges também. Então ele tem que pagar a pensão pro marido. Tem que pagar. Se ele é incapaz hoje, a mulher tem capacidade produtiva, de repente tem até uma ocupação. Então, agora esse irmão, o esposo que é incapaz, ele não vai fazer por si só. É o irmão que tem que tomar as providências. Aí entra o irmão. Então, na minha resposta aqui, dei um direcionamento claro para que haja essas providências e, afinal, ou ela assume a responsabilidade enquanto cônjuge, ou não assumindo, decreta o divórcio, se for o caso, paga a pensão alimentícia. 12h33, vamos com a última sua, Regina. Meu Deus, aqui tem tantas. Doutor tem que ir embora. E essa aqui é muito interessante, inclusive, olha, conheço essa pessoa aqui, ó. Eu sou tutora da minha mãe. Olha que situação, doutor. Elisa, eu queria saber... queria que você perguntasse aí pro doutor Afonso o seguinte: eu cuido da minha mãe, né? Ela é tutora da mãe há mais de 14 anos. E aí tem uma irmã que vive me acusando, vive falando palavras horríveis, que a minha mãe mora comigo, que eu não trabalho. Eu deixei de trabalhar para cuidar dela esses 14 anos, para dedicar a ela. E ela fala coisas horríveis. Queria, por favor, o que eu devo fazer? Ela me acusa que eu estou vivendo de uma mamata de aposentadoria. Ela me acusa de ter um amante casado. Fala que vai acabar com a minha vida, que eu não presto. O que eu posso fazer? Essa pessoa que mandou aqui, ó, conheço. A mãe dela é super, super bem cuidada. Agora me fala uma coisa, gente. Um salário de aposentadoria para cuidar de um idoso que usa medicamento, que é bem cuidada, que é limpinha, bem alimentada. Agora o doutor que vai falar. Perfeito. Veja bem, então. Uma filha é curadora da sua mãe. Isso. Né? Ela é interditada e a filha... O que é ser interditado e o que é curatela que nós falamos. Isso. Essa curadora, ela na justiça, legalmente, ela assume toda a responsabilidade em relação à pessoa interditada, ela administra os seus bens, tá? No que dizer, ela não só pode vender imóveis, mas receber aposentadoria, fazer os gastos, fazer... Então, o que ela tem? Ela pega aqueles valores e administra para atender as necessidades da pessoa interditada. Se ela o faz com responsabilidade e zelo, ela está cumprindo plenamente a sua obrigação, tá? Poderia, Liz,
uma irmã ou um irmão, se tivesse elementos concretos, palpáveis, é não ficar fazendo ofensas verbais. Pode promover, entrar na justiça e exigir até uma prestação de contas. Isso é legal, seria legal. Agora, nesse caso concreto, o que é que está acontecendo aí? São simplesmente, né, ofensas verbais, né, provocações indevidas, sem nenhuma sustentação. Aí cabe a ela, se for o caso, o que nós temos a depender da natureza da ofensa verbal, Alice? Os crimes contra a honra. Então, se chegar a um ponto, é lamentável, mas a família, as pessoas precisam ser respeitadas. Se uma irmã dessa profere ofensas verbais, diz, por exemplo, que ela está se apropriando do dinheiro, o que significa isso? Isso é uma calúnia, isso é um crime. Está imputando a ela a prática de um crime. Se o faz falsamente, ela cometeu um crime. Se ela diz que ela não cuida bem, que ela distrata, omite, ela está difamando ou injuriando. Se ela fala que ela tem um amante, não sei o que, ela está difamando. Então, o que é a minha orientação aí? Ou se tem, essa irmã ou os irmãos que não estão satisfeitos com essa gestão, ou assumam a curatela, ou realmente façam um procedimento da prestação de contas, ou então essa curadora, né, que está se sentindo ofendida com essas ofensas verbais, tiver prova, entra com a queixa-crime, faça uma representação criminal, entra com a queixa-crime para que responda pelo crime contra a honra. Mas é só mais um, doutor, dá tempo? Só mais uma? Só mais uma. Só mais um aqui, rapidinho. Ih, minha amiga, Boa então tarde, só mais Alice. uma. Boa tarde, Valdir. Boa tarde. Boa tarde, doutor Afonso. É um prazer estar falando com o senhor. Doutor, quem está ali preso com diabetes, sempre passa mal, tem possibilidade de ficar numa prisão domiciliar? Ele está em cela livre. Tem possibilidade, doutor? Muitíssimo obrigado pela resposta, doutor. Entendeu? Ótimo. Boa tarde, um abraço. Boa tarde. Peraí. Tem alguém na linha? Pode atender, doutor? Então vamos falar ali e segura vamos essa ao aí. vivo, vamos priorizar ao vivo. Alô, você, o telefone, boa tarde. Aqui, que a gente segura o doutor Máximo. Alô, boa tarde. Oi. Boa tarde. Quem fala? Adeus. Ô, meu chefe, pode falar, meu chefe, pode falar. Você terá a oportunidade de fazer a sua última participação aqui. Diego, o doutor tá ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor, o seguinte. Eu fui no INSS e teve um indivíduo lá, que a menina me falou, fez um empréstimo no meu nome de 18.900. Aí eu fui no banco, recorri lá, o menino olhou para mim no banco, o dinheiro foi acreditado, mas eu não peguei o dinheiro e ele está descontando R$400 do meu pagamento e já paguei 8. Se descontar desse mês agora, já vai para 8. O que eu tenho que fazer? Que coisa, hein, senhor? Obrigado pela participação do senhor. Como é que é seu nome? Adilson. Obrigado, senhor Adilson. Então vamos agora finalizar com as duas, né, doutor? Ótimo, senhor Adilson. Perfeito. Pelo que eu entendi, então, pelo menos a pessoa não levou esse dinheiro. Pelo menos o senhor falou, parece que foi feito o financiamento, que eu entendi, de forma fraudulenta, né? Que o senhor não fez o financiamento, mas não foi retirado o numerário, mas está descontando, então, o parcelamento. Veja bem, senhor Adilson, já que não houve uma manifestação de vontade por parte do senhor, nós temos o que se chama de um ato jurídico nulo. Então, esse desconto está sendo feito de forma indevida. Então, se o senhor não resolver administrativamente, e o senhor já falou que parece que foi no INSS, foi no banco, o senhor vai procurar um advogado, tá? E o advogado vai entrar com ação, então, para anular esse empréstimo e esse valor que está sendo descontado será restituído, tá bom? Se o senhor não fez o ato jurídico, não foi o senhor que pegou o empréstimo, o senhor não teve benefício e nós temos aí uma atitude até fraudulenta, que se for o caso, o senhor conversando e apresentando detalhes aí para o advogado, pode ser caso até de levar notícia à autoridade policial. Porque nós podemos ter também uma investigação para verificar quem que fez, qual o mecanismo que foi utilizado para a contração desse empréstimo de forma fraudulenta, tá bom? E o banco tem essas informações. Tem responsabilidade ali. Se ali, eu tive, por exemplo, eu tenho uma conta bancária, né? De imediato eu recebo a informação ali que houve algum desconto. Eu
eu vou à agência de imediato, se tiverem boa vontade, tem, porque o banco tem essa responsabilidade, e verificar. Se houve uma falha, se houve um erro ali, o banco automaticamente corrige e vai fazer o estorno. A não ser que o banco entenda que naquela situação a responsabilidade não seria dele, que houve uma ação de fato por parte do correntista, às vezes até documentando, olha, a alegação que nós temos aqui é que houve de fato um empréstimo. Aí é outra questão que será discutida. Vamos só responder aquela última também? A última Valdir? agora, então? Rapidinho. Não, é aquela, Valdir, que ficou pendente. Pois é, exatamente. Mas eu já lembro, lembro. Então vamos lá. O que foi perguntado, então? Foi perguntado se uma pessoa que cumpre pena privativa de liberdade, exatamente. Um detento, se ele apresentar algum problema de saúde, ele tem direito à chamada prisão domiciliar. Veja bem, só para concluir. Quando a pessoa está presa, o Estado tem a obrigação de fazer a sua assistência à saúde. Então, se for uma doença, algum procedimento, alguma debilidade que ele possa ser assistido dentro do sistema penitenciário, ele não tem direito à prisão domiciliar. A prisão domiciliar só acontecerá, Valdir, se o problema de saúde ele é tão grave, tão extremo, que se comprove que é inviável que ele permaneça no sistema carcerário sob pena de risco de vida. Vamos dar um exemplo lá, uma pessoa hoje, nós temos um processo, a pessoa recolhida, ela está num estágio terminal com câncer, que precisa de um atendimento muito complexo, um atendimento diário, né? Aí o sistema prisional, ele próprio também vai informar que diante daquela patologia não oferece condições de assisti-lo. Agora eu tenho uma pessoa que tem um diabetes que precisa tomar o medicamento. Esse medicamento terá que ser ministrado. Em sendo ministrado no ambiente carcerário, ele não tem necessidade de ir para dentro de uma casa. Então a prisão domiciliar, para as pessoas entenderem, ela é excepcional. Nós, em caso de prisão domiciliar por problema de saúde, são só situações muito específicas que fica comprovado que a pessoa não pode ter assistência dentro do sistema carcerário. Obrigado, doutor Afonso. Infelizmente, o tempo estourou. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Deixa eu só avisar até aqui, Valdir, que ficou várias ainda, tá? Minha amiga aqui que me cobrou. Hoje não teve jeito, amiguinha, mas no próximo. E o pessoal aqui participando mais pelo telefone ao vivo e no áudio também, não deu nem tempo. Não deu. Então, eu vi hoje que a participação foi intensa, vão surgindo. Próximo também, vamos ficar com o tema livre. Vamos ficar com o tema. Opa, então já pode ir mandando, viu, já gente? Manda obrigada, sua indagação para a próxima quarta-feira. Olha, nós vamos trazer as cotações do agronegócio aqui, depois já voltamos falando aqui com o secretário da administração da prefeitura sobre a questão salarial, sobre servidores, aumento salarial, privilégio, greve dos servidores, enfim, no oferecimento da Dois Irmãos Materiais para Construção, do básico ao acabamento, na Dois Irmãos Materiais para Construção, construindo com você a cidade com muito mais economia. Também com a gente, Alves Crédito, o Banco de Negócio, o Banco da Aposentado e do Pensionista do INSS e Posto Pioneiro, primeiro lugar no atendimento. Solta aí. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em novembro registraram queda nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10,30 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, cidade de Sorriso, R$118,90. Goiás, Rio Verde, R$119. Paraná, Pato Branco, 124. Bahia, região Oeste, R$124,75. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$122 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$52. Mato Grosso, Rondonópolis, R$56,10. E Goiás, Jataí, R$55. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em outubro eram negociados ao final da terça a R$312,55 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$313,22 e Mato Grosso, R$306,63. Mercado físico, Rio Grande do Sul, São Gabriel, média semanal, R$10,70 por quilo.
Café. Cotação ao final da terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para dezembro deste ano. R$ 2.943,10 por saca de 60 quilos. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista também para dezembro. $492 por saca de 60 quilos. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais Patrocínio, R$ 2.435. Bahia Região Oeste, R$ 2.225. E São Paulo Franca, R$ 2.420 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma por arroba. Mato Grosso Sorriso, R$ 108,85. E Bahia Região Oeste, R$ 135,67. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 64,00. E Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$ 63,00. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia Região Oeste, R$ 73,00 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 56,00 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Muito bem, vamos então aqui caminhando no oferecimento da Master Ferriaço, a base forte da sua construção. Solicite seu orçamento diretamente com o proprietário Elon Master no 985477139 e pronto, negócio fechado, negócio resolvido. Alô, Elon Master, lá no setor Rosen Park, Ana Park, aquela região ali, próxima à Receita Federal. Ouvindo a Hora do Povo, um forte abraço para você. Programa Hora do Povo, do oferecimento Hospital Edmundo Fernandes, Tecnologia e Serviço da Vida. São mais de 40 leitos à sua disposição 24 horas por dia. E agora temos lá a Clínica de Medicina Respirar, tecnologia cuidando da sua saúde. Você que tem aquela ferida que não cura de jeito nenhum, não cicatriza, é lá com o doutor Murilo, no Hospital Edmundo Fernandes, Tecnologia a Serviço da Vida. 12h47. O Paulinho Nascimento, já passei aquele recado seu para a diretoria. Estamos com reserva e o problema é esse, tá bom, meu amigo? Pax Uraçu, mais de 55 anos, eu sou lá nos momentos mais difíceis da vida. Vai já limpa a fossa, chegou, limpou, ligou, 996094960, Posto Pioneiro, 100% qualidade em combustíveis do coração da cidade de Uruaçu e loteamento Jardins Imperial. Saia da angústia do aluguel. Negócio de aluguel, você paga, dinheiro vai, não volta, nunca mais. Loteamento Jardins Imperial, o melhor loteamento para você conseguir agora, hoje, construir a sua casa. Você poderá ligar no 99846-1434, fala com o Voo Divino, nosso corretor tá aguardando lá agora, fala assim, ó, escutei no rádio, quero comprar um lote, é agora, é hoje, que tá acabando. Tem pouquinho para acabar, para terminar, para concluir essa fase das vendas dos lotes no loteamento Jardins Imperial. É Liz Regina Mota. Vamos continuando por aqui, 12h48 agora, 12h48, gente, a drogaria Ultra Popular, tá vindo uma promoção aí que você não tem noção. É o Black, lá da drogaria Ultra Popular, que vai ser nessa quinta-feira. Portanto, amanhã, gente, tem ofertas que você nem imagina. Drogaria Ultra Popular tem lá de tudo, medicamentos. Você pode pesquisar, pega a sua receita, pesquisa. Com certeza é a maior, é a que vende mais barato. Tem toda a linha de medicamentos, perfumaria, tá? E agora, nessa quinta, tá soltando uma super, numa quinta-feira, com um Black que você nunca viu. Esquenta, tá? Esquenta Black na quinta, lá na Ultra Popular, quinta e sexta. Então fique aguardando que vem muitas ofertas por aí, além de vender muito mais barato. Ultra Popular fica na Tocantins, ao lado da Maranatá. E olha, para você que adora aquele açaí, a gente tem aqui o Ibá Açaí, tá? O sabor incomparável, variedade, tá? Tem uma bancada de self-serve com taças incríveis, sorvetes cremoso, milkshake,
Fica ali, ó, na Avenida Tocantins, abaixo da Ideal Tecidos. Olha, no oferecimento do Trio Nota Mil, lá da Climete, doutor Diego Costa, Alisson Martins, Ana Barbizan, você sabe que lá é o Trio Nota Mil do coração, cuidando aí do coração da galera aí, médico do coração, inclusive aqui da Elis Regina, do Charlão, do Valdir Justino. Olha, vamos só fechar essa mídia aqui do Malum Supermercados, já vamos falar com o Gessé. Ele, que é secretário da administração, tem hora que tá esperando ali, viu, diretoria? Vai falar sobre assuntos importantes. Você que é servidor da Prefeitura Municipal, preste atenção na entrevista daqui a pouco com o secretário da administração do prefeito Machado. Vai falar já com a gente. Quarta verde esmagadora no Malum. Vou começar aqui pelo óleo de soja, gente. 7,49. Arroz cristal, nossa senhora, 23,99. Olha só, nunca vi um preço bom desse jeito. Cada cidadão, cada cliente poderá levar 3 unidades. A caixinha de cerveja, viu, Neném Baleia, sumido. A Antártica 269 da fininha, 37,95, mas não parou por aí não. Não, olha, gente, tem um suco Campo Largo, 1,35 litro por apenas 13,99. Tem a cerveja Heineken, tá só 5,79. Tem também o refrigerante 2 litros Guaraná Zero, ou original, por 6,99, e temos a coxinha da Asa Super Frango, quilão, só 14,99. Tem as tirinhas de frango, Super Frango. Criança adora esse negócio. Eu também adoro. Criança não mais gosta, né? Menino, só R$17,99 o quilo. Tem o filé de tilápia boa, 400 gramas. R$19,99. E vamos lá pra carninha de porco agora. Sessão de carne, Elis Regina, começando aqui pela salsicha boa. Custa R$7,99. O carré suíno, R$15,99. Carne suína, que é o lombinho de porco, R$24,99. O pernil sem osso maciço, R$18,99. E a costeirinha deliciosa, viu, Zé Justino? R$24,99. São algumas ofertas da rede Malum Supermercados, lojas 1 e 2, Vem Barroso e na Paraná. Não, olha, gente, hoje é dia de comprar carne de porco baratíssima. Malum Supermercado, lojas 1 e 2. E agora vamos falar com o Gessé, mas antes, olha, Valdir, você sabia... Tá? Vamos sortear um almoço aqui lá do Planalto? Você sabe que lá no Planalto são mais de 80 variedades. 80. Você pode comer à vontade. E sabe quanto? Qual o valor? Apenas R$29,99. Onde, gente? Planalto Churrascaria. E agora você vai ligando pra gente, finalzinho do programa, a gente vai sortear um almoço com direito a um acompanhante. Né? Você vai almoçar e leva um convidado seu. É isso, mais de 18 variedades. Tá? É só durante a semana? Não, é todos os dias. Inclusive, final de semana merece tirar, né, a patroa do fogão e almoçar no Planalto Churrascaria. 12h53. Vamos falar com o Gessé então. Ei, Gessé, satisfação inteira aqui. Eu acho que ele nunca veio aqui, né, Regina? Ele já esteve aqui uma vez. Uma vez, né? Gessé, eu tava falando com ele ali em off, né? Falando em off, cochichando. Meu professor, professor, quando eu fiz administração de empresa, e olha, eu vou te falar, sou apaixonada que eu aprendi demais com o professor Gessé. E hoje, né, ele tá na prefeitura, vai falar com a gente aqui, eu batendo um papo com ele aqui antes, né? O professor Gessé, o Gessé Silva Araújo, ele é secretário municipal de administração e recursos humanos aqui da prefeitura. Daí a gente vai bater aquele papo com ele. Algumas pessoas já viram rumores aí, servidores estão fazendo greve, não sei, e ele veio aqui para esclarecer mais sobre esse assunto, né, professor, né? Vamos falar professor, porque professor uma vez sempre. Gessé, hoje ele está como secretário. Gessé Silva, boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Elis. Para nós é um prazer poder estar aqui, poder esclarecer, né, os assuntos
que muitas vezes são construídos de forma errada, e a gente quer deixar tudo bem claro e poder compartilhar as alegrias também de algumas conquistas que nós tivemos agora nesses últimos 9 meses de governo. Então, acho que esse momento vai ser bem importante. Nós temos aqui essa matéria aqui, ô secretário, vou fazer questão de divulgar aqui, depois que a gente esmiuçar a situação, a gente passa aí para a questão do Sindicato dos Servidores Públicos, que se reuniu propondo uma paralisação a partir do dia 3 agora. Então vamos por etapas aqui. Okay. Mandou aqui o seguinte: Prefeitura de Uruaçu anuncia pacotes de avanços históricos para serviços públicos. Gestão municipal valoriza o funcionalismo com progressões, né? Com progressões de carreira, salário mínimo garantido, capacitação inédita e quitação de direitos trabalhistas. Às vésperas do Dia do Servidor Público, o prefeito de Uruaçu, Osarias Machado Neto Machadinho, fez um pronunciamento especial destacando conquistas inéditas alcançadas pela administração pública municipal em benefício do funcionalismo da cidade de Uruaçu. As novas medidas, segundo o gestor, marcam uma nova fase da valorização do servidor público, reforçando o compromisso da prefeitura de cuidar de quem cuida da cidade. A nota foi nos enviada pela Secretaria de Comunicação. Então vamos esmiuçar essa nota aqui, divulgar o que de bom que está chegando aí para os nossos queridos professores profissionais aí da prefeitura, tanto efetivo como comissionado, enfim, Gessé. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que é importante, desde que eu entrei para contribuir com o nosso prefeito Machadinho, foi sempre a preocupação em valorizar as pessoas. Esse sempre foi uma preocupação muito grande. E dentro dessa busca, ele falou, olha, nós temos aí algumas alternativas e vamos buscar as melhores, que não coloque a prefeitura em dificuldades, principalmente dentro da parte financeira. Diga-se de passagem, uma colaboração importantíssima. Não preciso puxar o saco do senhor, mas dizer que é um dos melhores, mais competentes secretários da administração do Machado. Está de parabéns ele por ter escolhido o senhor. Eu conheço o há muito tempo. Eu tenho tentado fazer uma gestão técnica para o prefeito, porque a gente precisa, eu sei que o político é muito importante, lógico, mas a gente precisa também entender que não é simplesmente sair dando aumento, não é simplesmente fazer as coisas sem que haja um critério estabelecido com o erário público, né? E essa tem sido a preocupação. E depois de nós avaliarmos muito aquilo que nós tínhamos em relação à lei anterior, de 2012, a 1704, que já está em vigor, ela está em vigor, essa lei, que trata exatamente dessa progressão da parte de cargos e salários do servidor, nós entendemos que não haveria neste momento a necessidade de nós criarmos uma nova lei para atender essas demandas, porque a lei atual, ela já atenderia as demandas. Tá. Entende? E nós entendemos assim, não, então vamos fazer uma avaliação de tudo que nós temos, do que está faltando, que não foi cumprido, e isso é o que dói um pouquinho, Elis. E eu não gosto de ficar falando de gestão, e não vou ficar falando de gestão anterior, mas isso poderia ter sido resolvido há 12 anos atrás, desde 12 anos atrás, né? Mas agora... Que essa lei vem se arrastando e não cumprida. Se a gente cria uma nova lei, vai ter depois uma repercussão daqui a 8, 10 anos muito grande para o erário público. E essa é uma dificuldade que nós avaliamos com muito carinho. Porque eu não sou gestor só agora, né? E a minha preocupação, quando eu terminar essa gestão, o próximo tem que ter uma prefeitura que depois ele dê conta de manter, né? Com aquilo que a prefeitura recebe. De que se trata essa lei, Gessé? Essa lei, ela porque trata às vezes exatamente você está falando aqui, da parte... lá, que lei que é essa? Onde falava o quê? Sobre progressão, sobre salário das merendeiras, por exemplo, é o mais comprado. Isso, a gente vai chegar aí. É uma lei que estabelece, né, o plano de cargos e salários para o servidor público, tá? E aí dentro dela contempla tudo, né? Todas as faixas, né? Essa lei, então, ela aconteceu 12 anos atrás, até então não foi reformulada, não foi feito nada. 2012 estagnada. É a mesma, tá... E aí, eu diria assim, é uma lei ela amarra a administração, no caso. Às vezes você quer até fazer alguma coisa, mas tem que ser dentro da legislação. Tem que ser dentro da legislação, exatamente. Hoje, você chegou no ponto, né? Que uma das questões é o salário mínimo. Só que
Existe aí também todo um parecer técnico do TCM quanto àquilo que é a remuneração, né? Por exemplo, insalubridade, hora extra, tudo isso inclui a remuneração, né? Mas nós não vamos entrar dentro desse ponto, porque... Não vamos não, que senão o tempo acaba e não chega um denominador comum. Nós não vamos conseguir atingir. O que nós fizemos? Nós tínhamos mais ou menos 140 progressões verticais represadas. Represadas. Ou seja, passou, ninguém o servidor fez a solicitação e não deram andamento nela. E isso todo mês de abril é feito, né? Essa vertical, nós temos dois tipos de progressão. Explica para nós a vertical e a horizontal. A horizontal está acontecendo. Tá acontecendo. Abrange o que é horizontal? A horizontal ele passar do nível A para o nível B, para o nível C, e ele vai crescendo horizontalmente, dentro da possibilidade do cargo. Agora, a progressão vertical, que é essa que é a grande questão, ela demanda do servidor dele se preparar para ocupar melhor aquele cargo, né? E aí ele tem que treinar, ele tem que fazer cursos, e essa aí era se profissionalizar cada vez mais. Porque, por exemplo, uma faixa, subir numa faixa dessa equivale a 10% de aumento no salário. Você entendeu? Então vai depender do servidor. Isso, do servidor. Mas tem coisa boa. Parece que tem um professor P não sei o quê, P2, tem esse professor? Isso. Como que é? A parte é importante aqui. E é isso que eu acho que é o discrepante. Por exemplo, para a Secretaria de Educação estava acontecendo. Para os restos dos servidores aí não pro estava. Guarda não. Não, pro guarda, pra merendeira não. Para eles não. Entendeu? Porque... secretário, só para... Sim. Vamos só utilizar um linguajar mais popular, porque para ele não falar assim, P1, P2, vertical, horizontal, o ouvinte não vai entender nada. Então verdade. Vamos esmiuçar mais ou menos a linguanda do povão para a gente sair daqui satisfeito com a entrevista do senhor. Sim. Para entender, a horizontal vão ser aumentos salariais que vão acontecer, independente de qualquer situação. Normal. Ele cumprindo o papel dele dentro da prefeitura, ela vai crescendo, ele vai aumentando essa é a horizontal. O salário dele. Agora, a vertical, né? Essa aí depende do servidor. Depende da qualificação do cidadão, do profissional. Agora todo mundo ficou pode claro. ser através de treinamentos, com cargas horárias específicas, mas esse é outro ponto. Direcionado pro cargo dele. Porque isso também está dentro da lei. Então, ele é segurança, vamos dizer, ele trabalha como porteiro e vai e faz um curso de culinária. Não vai ser aceito, entendeu? Vai ser indeferido. Dentro da área dele. Vamos dar só um exemplo. Bem esdrúxulo, assim, quanto à comparação, para entender que tem que ser na área de segurança. Vamos dar só um exemplo daqui. Sim. Por exemplo, a panificadora lá que faz pão, né? Ela tem lá, mas se aí o padeiro já tem o curso, ele já é um profissional, aumenta um pouquinho o salário dele? Seria mais ou menos isso? Isso. Aí a lei diz assim, tem toda uma regra também estabelecida para que ele possa progredir esses 10%, tá? Entendi. Tem um período estabelecido e tem os cursos direcionados para aquela área específica dele. Aí é feito todo um trabalho conforme exigido por lei, passa pela procuradoria, a procuradoria faz o deferimento e então no ano seguinte, a partir de abril, a prefeitura paga. Entendi. É represado até abril. Aí, de abril para frente, é feito os pagamentos das progressões, tá? Então, é feito dessa forma. Outra coisa importante, ele tem que estar dentro do período, se eu não me engano, são 4 anos, certeza, 4 anos. E, então, por exemplo, ele está no 3º ano, ele já pode começar, ele já poderia ter feito para apresentar em abril. Apresentou em abril, completou o período, procuradoria deu o ok de deferimento, ele faz o decreto, o prefeito assina o decreto autorizando o pagamento da progressão a partir daquela data. Tem todo um requisito aí, né, professor? Tem. E, na verdade, tudo era para ter sido uma grande surpresa. O prefeito estava com muito carinho. Pois é, que eu ia perguntar, 1h04 agora, Jessé. Mas os senhores divulgaram aí essas vantagens aí, em função da manifestação sobre a greve, foi? Foi, porque a forma, eu acho que a melhor situação que nós temos, seja para o servidor, seja para o sindicato, seja para o nosso público em geral,
É o diálogo. Esse pacote, o pessoal vai ficar satisfeito? Eu acredito que a gente atende às expectativas da nossa primeira tabela, né? Que são as merendeiras, os guardas. Me parece que essa questão é o ápice da greve. A questão das merendeiras, que recebe 1.300 e poucos reais. Inclusive, em off, eu vi o senhor conversando com o doutor Afonso Gonçalves Filho ali. Às vezes, 1.335, me parece, 36, tem além tem outras vantagens lá que complementam o salário mínimo, né? Como é que explica a situação? Exato. Porque eu, por exemplo, não admito a pessoa não pode ganhar menos que o salário mínimo, secretário. E está correto. É isso mesmo. Como é que você explica isso aí? Existe aí um parecer, uma jurisprudência relacionada ao TCM que dentro do processo não se olha o salário, mas a remuneração que a pessoa recebe. Entra a insalubridade do caso. Insalubridade, hora extra, gratificação, todas essas... tudo isso faz parte da remuneração. Remuneração, não isso, não do salário em si. Certo. Mas eu acho que essa é uma reivindicação justa, né? E por isso que o prefeito olhou e falou, não, então nós vamos fazer o complemento desse valor, do que faltar hoje do salário que ele recebe até o salário mínimo. Além de todos nesse pacote, está inserido nesse pacote. Já está inserido nesse pacote. E é importante que tanto as progressões, as verticais, que estavam represadas, que são mais de 140, mas todas as pessoas que estavam com salário abaixo do mínimo, nós agora, em outubro, adequado. Isso era para ser uma surpresa, né? Mas fizeram a gente falar antes. Já falou surpresa aqui na hora do agora, em outubro, já na folha, ele vai entrar lá dentro e já vai ver que isso já está incluído para ele. Tanto as progressões quanto a diferença em relação ao salário mínimo. Então, provavelmente, após essas medidas aí, a greve não deverá existir. Há um diálogo, o senhor foi procurado pela diretoria do sindicato, que se tem essas questões aí, uma tentativa, 2, 3, para poder não chegar a um denominador comum para que o sindicato promovesse essa provável greve a partir do dia 3, ô secretário? Como é que ficou a situação, esse diálogo aí? Houve ou não houve diálogo? Não, eu tenho um bom diálogo com a presidente do sindicato. Nós já conversamos, assim, institucionalmente 3 vezes, né? Dentro das nossas falas, sempre... É lógico que o sindicato traz as propostas deles, né? É lógico. E a gente tem que analisar e às vezes a análise não é rápida, porque... como eu disse anterior, eu como gestor, eu não posso fazer uma análise para 4 anos. Eu tenho que fazer gama de problemas. Isso. Então... dentro dessa situação, foi cogitado também a possibilidade de greve. A presidente do sindicato deixou bem claro que não era ela, mas era servidores, né? E a gente tentou entender esse processo, conversar com os servidores para a gente ver o que nós poderíamos trabalhar. Juntamos toda a equipe técnica da prefeitura, né? Principalmente o financeiro, e o que nós vamos fazer, né? Qual que é a melhor proposta que a gente leve adiante. Entendemos que a melhor proposta era seguir dentro da lei atual, que ela está em vigor, cumpri-la. Só cumprir ela. Pronto, entendeu? Pronto. E isso traria todos esses benefícios para os nossos servidores. Então significa o seguinte, daqui até o dia 3, evidentemente, o senhor vai promover algum encontro com a diretoria do sindicato para ver se organiza tudo. Tem até uma matéria aqui do portal Uruaçu que fala o seguinte, eu estou rapidinho aqui, secretário, porque só tem 3 minutinhos. Fala assim, servidores públicos de Uruaçu aprovam greve geral a partir do dia 3 de novembro, em assembleia realizada na noite desta terça-feira, ontem, dia 21, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uruaçu decidiu, por unanimidade, iniciar uma greve geral a partir do dia 3 de novembro. Com o pacotão aí do funcionalismo público, lançado aqui então pela administração Machadinho, essa greve deverá ir por água abaixo e entrarmos num denominador comum e resolver as questões, né, secretário? Estamos abertos, o diálogo sempre vai estar aberto, tanto para o sindicato quanto para o servidor. Ótimo, eu caminho excelente. muito pelos corredores da prefeitura, em nenhum momento se cogitou greve. Tá? Agora surgiu essa situação. Eu não fui comunicado oficialmente da greve, então também acredito que não tenha dado tempo também de fazer essa comunicação. Mas eu quero dizer assim que o objetivo
é de nós termos funcionários, servidores felizes, né? Para quê? Para que eles estando felizes, eles possam atender melhor a demanda da nossa população. E esse é o grande objetivo. A greve ela tem várias vertentes. Eu vou citar só duas. Primeiro a ser prejudicada é a população. E é essa a nossa preocupação. A preocupação porque o servidor, ele faz parte da população, ele trabalha, ele tem linha de frente, ele que varra a rua, ele que cuida da saúde, ele que cuida da educação. Então, o tal da greve é um direito do cidadão, do trabalhador, é lógico que ele tem que correr atrás do direito. O primeiro a ser prejudicado é a população, e o Poder Executivo, o Poder Público, ele tem que fazer de tudo, até as últimas consequências, para que essa greve não ocorra. E é o que provavelmente deverá acontecer. Exato. Secretário, então fica à vontade, os microfones, se eu colocar mais alguma coisa aqui, foi muito corrido aqui. Eu sei que está corrido, eu vou tentar ser bem rápido. Vamos lá, também. Pode ficar à vontade. É importante que nós estamos acrescentando à folha por mês 80 mil com as progressões. Nós estamos acrescentando mais 8 mil relacionado a essa diferença do salário mínimo. Certo. Né? E outra coisa importante, a prefeitura está em dia com todos os RPVs. Que é RPV significa que aqueles funcionários, aqueles servidores que tentaram ter a sua progressão e foi recusado, foram à justiça. Tá. E aí os menores valores se tornam RPVs. E a prefeitura está em dia com isso. Foram neste mandato, mais de 500 mil reais pago em RPV. Graças Não a Deus, tem nada atrasado de Excelente. RPV, e isso é importante. Excelente. A outra coisa que é importante a gente pensa na classe a mais baixa. A mais sofrida. É a mais sofrida. E a dificuldade, por exemplo, vou fazer um treinamento, vou fazer um curso para mim poder progredir. O prefeito Machadinho está implantando a Escola do Servidor Público de Uruaçu. Escola do Servidor Público. Ok. Excelente. Isso. E a visão é qual? A gente atender exatamente nesse primeiro momento este público da primeira tabela, né? A prefeitura vai oferecer os cursos para que ele possa, no próximo abril de 2026, protocolar o seu pedido de progressão vertical e ele poder ter esse aumento de 10%. Aumentar a qualificação profissional dele, automaticamente aumentar o dinheirinho no bolso dele. Isso, fantástico, exatamente. Né? Isso é ótimo. Regina, você tem um minutinho, minha filha, 13h12, falta um minuto. Pois é, esse um minuto aqui eu vou aproveitar bem e deixar o professor, o Gessé, falar o que a gente não falou ainda, que é importante sobre essa nossa pauta. O que a gente ainda não falamos aqui. O Gessé agora é o professor dos professores. Professor dos professores. Porque lidar com gente não é brincadeira, não. Viu? É assim, vocês podem ter certeza de que existe, quando a gente fala de uma gestão técnica, às vezes se pensa algo muito frio, mas não. Existe uma visão humana, o prefeito tem essa visão, ele quer o melhor para o servidor, né? E eu penso assim, em 9 meses nós conquistamos coisas, Elise e Valdir, que por muito tempo não havia sido conquistado. Até levando, num primeiro momento, até um certo descrédito daquilo que nós estávamos construindo. Mas agora está aí, né? Conseguimos fazer essa implementação e com certeza construir um caminho sólido para a gestão do nosso prefeito. Ô, Gessé, deixa eu só fazer um áudio aqui de um professor também. Está todo mundo ligado com a gente agora, além da população em geral, dos funcionários da prefeitura e de Mamana Caducano, estão ligados. Deixa eu soltar essa indagação aqui do professor Erlan. Deixa eu ver aqui o que ele falou aqui. E se todas essas complementações elas vão ser incorporadas no salário do servidor? Porque não vai adiantar eles dar essa complementação e não incorporar no salário do servidor. Você entendeu aí, secretário? Vamos precisar rodar de novo. Quer que eu rode de novo? Não. Deu para entender. Todas as progressões é incorporada ao salário do servidor. Não tem... por exemplo, o próximo prefeito chegar e agora não vai isso já está estabelecido via decreto, né? Erlan, você que entende o assunto, você que é professor aposentado, meu amigo, advogado, gente boa. Essa pergunta, eu acho que todos os funcionários da prefeitura, o servidor queria fazer, né, Gessé? Não, obrigadão, a partir Gessé. dali é direito dele garantido. Deus abençoe você, obrigado pela presença. Nosso abraço ao Machadinho, a dona Márcia Machado, Edmil, secretário de comunicação, obrigado por atender a nossa produção. Agora são 13 horas e mais 14 minutos, não tem tempo para mais nada, a gente volta amanhã, quinta-feira.